Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo até você a Palavra de Deus, podendo estudar com você a Palavra de Deus. E nestes dias temos conversado sobre as festas bíblicas e o seu cumprimento no Novo Testamento. No programa de hoje, queremos conversar sobre a Páscoa e a Ceia do Senhor. Vamos ver a relação entre estas duas festas ou comemorações, do Antigo e do Novo Testamento. Você está pronto? Ótimo! O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nas Escrituras nós temos as primeiras menções de alguma coisa ou a primeira vez que aparece certa palavra nas Escrituras. Vamos ver que a ceia do Senhor, instituída com o pão e o vinho, a primeira menção dela está em Gênesis, no encontro de Abraão com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote de Salém. Salém é Jerusalém. Um sacerdote do Deus Altíssimo que veio encontrar-se com Abraão. Veio abençoar Abraão quando Abraão voltou de uma guerra. Quando Abraão voltou depois de ter vencido 5 reis que haviam levado Ló cativo até o norte, até a fronteira com a Síria, com o Líbano. Sim, Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontra com Abraão, abençoa Abraão, recebe os dízimos das mãos de Abraão e também ele traz para Abraão pão e vinho. No livro de Hebreus, nós vamos ver que esse Melquisedeque é um tipo de Jesus. Nós vamos ver que é uma figura histórica do Antigo Testamento que vai nos mostrar Jesus como sumo sacerdote. Sim, esta foi a primeira menção. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dizendo aos discípulos: vão e preparem-me a ceia. E há detalhes para a ceia. Ele disse: olha, vocês vão à cidade, vão encontrar um homem carregando um cântaro por volta de meio-dia. Sigam este homem. Aonde ele entrar, ali vocês vão dizer: o mestre manda perguntar aonde poderemos preparar a ceia, a Páscoa para ele. E aí esta pessoa vai te dizer para vocês aonde. Vocês verão um cenáculo mobilado, tudo prontinho, e ali vocês vão preparar a ceia, ou a Páscoa. E assim aconteceu cada detalhe. Interessante que eram as mulheres que buscavam água. E meio-dia não era o horário ideal para se buscar água. Então, quando é um homem que está buscando água, já é um sinal muito forte para os discípulos discernirem e seguem e vão até aquela casa. Está tudo como Jesus falou. E ali, Pedro e outro apóstolo prepararam a Páscoa. O carneiro ou o cordeiro do Pascal. Prepararam ali as ervas amargas e aqueles detalhes todos ali que até hoje se comemora a Páscoa. E Jesus então se assenta à mesa. Diz aqui Mateus 26, de 26 a 30, diz: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus prepara a Páscoa. A Páscoa é uma festa emendada com a festa de pães ázimos. A festa de pães ázimos seria que durante aquele tempo, uma semana, 2 semanas, eles não poderiam comer levedo, não poderiam comer nada fermentado, somente os pães sem fermento. E
Isso simboliza pureza. Nesse tempo, era importante que eles tirassem todo o fermento da casa, jogassem fora ou escondessem. Nada levedado, absolutamente nada. Festa dos pães ázimos. E aqui diz que Jesus toma o pão, desse pão que vai servir nesta festa dos pães ázimos. Jesus toma o pão, abençoa e reparte. Aqui Jesus nos traz uma fórmula muito importante para as nossas vidas. Tudo aquilo que vamos comer, devemos primeiro dar graças, depois repartir. Repartir com os que estão ao nosso redor. É isso que significa. E nós comemos não apenas aquelas coisas que vão servir para alimentar o nosso corpo, como a comida, o lanche, o café, os alimentos, verduras, frutas. Não apenas isto. Não apenas alimentar o nosso corpo para mantê-lo vivo, mas aquilo que nós comemos também para alimentar a nossa alma. É aquilo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, é aquilo que tocamos, que fazemos, que sentimos. São as nossas experiências no dia a dia, principalmente aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vemos e gostamos. Isso nós vamos aprendendo, vamos retendo. Então, uma fórmula bem simples para saber o que é bom para nós é fazer a mesma coisa. Tudo que você vai tomar antes de comer, abençoa, agradece. Então, parta e reparta. Se alguma coisa você vai tomar e não pode agradecer, você não pode dar graças a Deus por uma pornografia que vai assistir, então não assista. Você não pode dar graças a Deus por uma música mundana que está encharcada de mensagens de pecado, então não ouça. Você não pode dar graças a Deus por uma atitude ou palavras, ou ouvir, ou ler, ou ver coisas que não agradam a Deus, que levam ao pecado. Então não faça. Tudo que vai entrar em mim, tudo aquilo que deve entrar no meu interior, em minha alma, em meu coração, eu devo dar graças a Deus e eu posso compartilhar com os outros. Se eu tenho coisas escondidas, se eu tenho coisas que eu não quero falar para ninguém, então eu devo acertar estas coisas. Não são boas, não agradam a Deus. Pães ázimos nos falam de que nós, como corpo de Cristo, somos santos. Sim. E uma coisa muito interessante na ceia é que o Senhor usou pão e vinho para instituir a ceia. É o que diz o texto aqui. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É pão e é vinho. Pão e vinho, tão simples, com significados tão profundos. Quando vemos o pão na Bíblia, lá no livro de Gênesis, na história de José, nós vamos encontrar José preso, num calabouço. José estava ali numa masmorra, mas porque José era um homem tão bom, porque José era um jovem tão prendado, um jovem tão abençoado, que apesar de ter ficado 13 anos preso, ele tinha um testemunho, ele tinha uma vida, ele conquistou o coração das pessoas ao seu redor, principalmente do carcereiro, daquele que o mantinha preso e que pediu para que ele o ajudasse a cuidar daquela penitenciária, daquela prisão. E José, em certa ocasião, está ali preso e eles recebem como prisioneiros do rei, o padeiro Mor e o copeiro Mor. Ambos foram presos por rebelião ou por estarem tentando matar o rei envenenado. Houve a suspeita, foram presos, estavam aguardando o julgamento. E ali tiveram um sonho, todos dois. O padeiro sonhou com 3 cestos de pão na cabeça dele. E no último cesto, as aves do céu vinham comer aqueles pães. E José deu a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias.
Dentro de 3 dias você será enforcado, você será condenado. Não foi uma boa notícia para o padeiro, mas esta palavra se cumpriu. O pão simboliza morte. Pão simboliza morte, porque o pão é o trigo que morreu. É o trigo que ressuscitou no grão, no pezinho ali, na planta do trigo, no trigal. Deu a sua espiga, foi colhido, foi moído, quem sabe preparado um pão, foi ao fogo. Pão fala de morte. Pão é morte. Quando eu como pão na ceia, estou dizendo, estou pronta a morrer por Cristo. A minha vida está em suas mãos. Eu sou um sacrifício vivo, mas eu estou pronto a dar a minha vida por Ele. Eu carrego cada dia minha cruz para seguir ao Senhor. Então é isto que o pão nos fala. E os pães ázimos também nos falam disto, de que estamos prontos a dar a vida por Cristo. O pão da ceia, quando eu como, eu estou dizendo, eu sou o corpo de Cristo. Eu sou este pão ázimo e estou pronto a colocar a minha vontade no altar do Senhor e receber a vontade dEle sobre a minha vida. Pode parecer tão terrível para quem não é salvo, pode parecer que é um sacrifício tremendamente grande ver lá na Síria, ver lá no Iraque, ver lá na Nigéria, ver em nações islâmicas cristãos sendo mortos, sendo decapitados, na história cristãos sendo queimados vivos, sendo torturados pelo fato de crerem em Jesus, somente isto. Mas, por mais que isto pareça tão terrível, é gloriosamente maravilhoso pertencer a Cristo. A sua paz, o seu amor, a convicção da salvação e da presença de Deus em nós traz esta paz que excede a todo entendimento. Ser o corpo de Cristo é um privilégio maravilhoso, mas que nos traz este entendimento de santidade. Santidade. E na ceia, Jesus termina dizendo, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber, novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nossa esperança é o dia glorioso das bodas do Cordeiro, quando estaremos juntos para sempre e tomaremos do cálice que fala da vinda de Jesus. Você está pronto para a vinda de Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Não? Então ore comigo. Ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, reconheço que não estou salvo ainda, reconheço que a minha vida está tão cheia de pecado, de coisas ruins, mas eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome, para estar e viver na Tua presença todos os meus dias. Eu me entrego a Ti para fazer o Teu querer. Recebe a minha vida, purifica-me de todo pecado e dá-me certeza de salvação para cumprir o Teu propósito enquanto existir. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Amém. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos tão difíceis, de opressão, de dor, de lágrimas, de separação, de morte, de luto, traz o consolo, enxuga suas lágrimas e dá-lhes a certeza de vida eterna e do Teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Que você permaneça firme nos caminhos do Senhor e possa saber que o seu nome está lá, se você crê de coração. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.